Fala, minha rapaziada, vamos para mais um dia de estudo, mais um dia de recap. Hoje eu vim trazer para vocês um estudo e um recap no GBP/USD, uma vendinha que eu consegui fazer, uma operação bem top, e eu ainda vou comentar sobre aquela queda brusca que o Nasdaq fez, ok? Então, vamos começar fazendo o mapeamento do ativo. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu chego no gráfico é marcar as regiões de liquidez no High Time Frame, e as regiões de interesse e front leg. Então aqui já tem uma região de liquidez. Vocês conseguem perceber que o mercado visita essa região de liquidez, e vocês vão lembrar do vídeo passado, onde a gente destrinchou aquele setupzinho de identificar a região de liquidez, identificar Inverse Fair Value Gap, e olha só que interessante, você não daria uma operação, um position trading aqui, interessantíssimo, tá? A expectativa é que ele chegue até região de fundo aqui, sim e não, tá? Sim e não. Temos aqui um tipo de movimentação que sim, ele pode chegar nessa região, né, com uma certa agressividade ali, mas a gente não pode deixar de entender que temos essa região aqui de order block bem intensa, tá? Então, se a gente colocar aqui, né, a marcação do order block, pegar esse carinha aqui, temos front leg, tá? E a gente percebe que o mercado ele vem se arrastando, digamos assim, ele está fazendo exatamente esse movimento aqui. Ele quebra e se arrasta. Então, é uma expectativa? É uma expectativa, mas guarde essa movimentação aqui. Guarde essa movimentação aqui. Porque do mesmo jeito que essa movimentação está ocorrendo, né? Essa marcação aqui de descida no gráfico diário, a gente tem exatamente a mesma perspectiva no 4 horas para subida, tá? Então, aqui a gente cria a expectativa de uma compra, e no 4 horas a gente conseguiu criar uma expectativa de venda, que foi a venda que eu consegui surfar. Tá? Então prestem atenção nisso. Se a gente jogar uma POC aqui, a gente tem exatamente a mesma perspectiva. Então a gente tem a POC junto com o order block, então é natural que ele chegue nessa região aqui e tenha uma reação. Se você fosse pegar aquele conceito de Daily Bias do ICT, você vai perceber que, como o candle ele terminou cheio, a expectativa é que o mercado continue subindo. Se você tivesse com esse viés direcional, entenda uma coisa, a expectativa do dia é diferente do viés do dia, né? Por que eu gosto de diferenciar? Porque, é claro, é simples, é ridículo, você não precisa se atentar ali realmente naquele fato. Mas é que o simples entender da palavra pode repercutir um efeito. Se eu crio um viés direcional, muitas das vezes é um viés inegociável, né? Você acredita que ele vai subir e você vai ficar procurando compras e compras e compras e compras. Mesma coisa que aconteceu no Nasdaq, muita gente querendo vender, e o mercado ele deu aquele estouro para cima, né? E agora muita gente pensando em compras e ele deu esse estouro para baixo. Então, muito cuidado com o viés, ok? A expectativa já é diferente, porque você cria possibilidades, você estuda possibilidades. O viés, muitas das vezes, ele é inegociável. Então, se eu fosse pelo Daily Bias, aqui eu estaria procurando compras, né? Principalmente por ele estar nessa região aqui de order block, junto com POC. Se a gente colocar uma FIBO, ele vai ter a confluência aqui da FIBO, sem falar que ele também está numa zona discount da leg bullish, né? Mas se a gente colocar aqui a FIBO, né, ele vai estar numa região de 0.79 também, que é uma região super interessante para a gente fazer nossas compras, e aqui deram compras, né? Assim como hoje aqui, ó, hoje mesmo, está dando compra também. Tá? Mas precisamos ter cuidado, precisamos estar com o realinhamento não só dos time frames, do multi-time frame, mas também das nossas expectativas, tá? Com base na técnica, com base em price action. Então, vamos entender aqui como que isso ficaria destrinchando mais no multi-time frame. Então, esse daqui é o nosso gráfico diário, né? Então, mercado bullish, expectativa bullish, né? Cuidado, vamos lá. Vindo para o gráfico de 4 horas, a gente consegue perceber o seguinte, né? Ó, como eu falei, o mercado ele vem de forma mais inconsistente, né? Toda vez que ele tenta subir, ele desce com muita força. Na chegada aqui do order block, muitas das vezes a gente vai pensar em compras, principalmente a partir do momento que a gente tem essa front leg aqui. E de fato ele deu compras, né? De fato ele deu a compra. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, lembra lá no diário que a gente fez aquele desenho? Que era mais ou menos assim? A gente fez esse desenho, né? Pro diário. Agora, pega essa perspectiva aqui, onde ele desce, revisita a região do POC junto com o order block, etc. Eu espero agressividade, eu espero quebras com força. Isso aqui não foi uma quebra com força. Ele chegou na região e teve uma reação. Tá? Essa reação tentou manter o preço abaixo do nível, né? Isso aqui está numa região de preço justo aqui de front leg, ok, né? Mas ele já botou o mercado para baixo.
né? Já botou essa expectativa para uma expectativa mais bearish nessa região. Lembrando que eu estou no gráfico de 4 horas, tá? No nosso intraday, a gente vai muitas vezes usar no nosso time de entrada 1 minuto ou 5 minutos, 2 minutos, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso daqui. Então, eu tenho essa visão, tá? De que o mercado está subindo, só que eu não posso ignorar que ele está se amarrando. E lembra, toda vez que ele se amarra subindo, ele desce com muita força. Sobe de escadinha e desce de elevador, né? Então, é a primeira coisa que eu preciso entender. Eu já tenho uma região de order block aqui válida. O que é uma região de order block válida? É uma região de order block onde a formação da order block ela precede a quebra de estrutura. Tá? Então aqui teve a quebra de estrutura. Tá? Porque ele está deixando em balance. Tá? Ele está deixando esses desníveis aqui. Então essa estrutura aqui é uma estrutura válida, porque ela precisa de desbalanceamento, ou seja, ele forma imbalance junto com a quebra de estrutura. Tá? Então, a POI, o ponto de interesse, o order block, ela precede a quebra de estrutura a partir da característica de desnível, de imbalance. Okay? Então, é uma região forte, uma POI. Então, o mercado chegando nessa POI, podemos ter a interpretação de que isso daqui é região de liquidez? Acho que sim, é uma interpretação, mas está muito cedo ainda para a gente cravar essa informação. Lembrando que a gente tem um replay, então o mercado está chegando aqui agora, não sei, teoricamente, o que vai acontecer. Pulando para o gráfico aqui de 1 hora, vamos ver o que está acontecendo. Tá? 1 hora, ele está visitando essa região. Tá? São 18 horas aqui do dia 25. Né? Vamos ver o que vai estar acontecendo daqui para frente. Aqui são 19 horas. Vamos pular para o gráfico de 15 minutos para a gente conseguir entender um pouquinho melhor essa interação. 22h45. O mercado, vocês podem perceber que é um mercado forte. Ele está extremamente forte. E aqui começa, né, a nossa brincadeira. Né? Ainda na sessão asiática ele já começa a sofrer umas reações ali. Tá? 1h15 da manhã do dia 26. Aqui a gente começa a já ter uma noção do que pode estar acontecendo. Tá? Vocês vão lembrar do vídeo anterior, onde nós falamos sobre AMD. Okay? Então, lembrando que nós estamos nessa região de interação lá do 4 horas. O mercado na seção asiática aqui, né, ele basicamente acumula. Então a gente pode fazer essa demarcação, que foi exatamente a marcação que eu fiz, tá? Que foi bem nessa regiãozinha aqui. Tá? Eu fiz exatamente essa marcação. Mudei a cor aqui para uma cor mais diferente, né, para eu entender que essa daqui é, de fato, a acumulação. Eu entendi que essa foi a nossa manipulação. Ok? E isso tudo tá baseado no quê? Isso daqui, isso aí não foi uma quebra? Sim, foi uma quebra de fato, né? Porque ele quebrou com certa expressividade. Mas a minha expectativa ainda está bearish, até que se prove o contrário. Tá? Quando que vai se provar o contrário? A partir do momento que ele falha de fato essa região. Tá? A partir do momento que ele falha de fato a região. Então, é isso que está acontecendo. Aqui pode estar acontecendo, então, a distribuição. Temos a front leg. Ainda do 1 hora e 15 minutos também. E a gente vai começar a entender o que pode estar acontecendo. Lembrando que ainda são 3h15 da manhã. Vamos ver se de fato ele vai estar fazendo sua distribuição. Já volta. Lembrando que, assim como na expectativa do Nasdaq, nós entendemos que a acumulação ela acontece dessa maneira, bem teórica. A manipulação é distribuição. Né? A distribuição ela pode acontecer aqui desse fato, mas a questão é que ele retorna, né? Ou nessa região aqui, ou para consumir liquidez, para continuar descendo. Tá? Então, é exatamente essa a expectativa que eu tenho, teórica. Tá? A prática pode mudar um pouco dependendo da price action. Então, atualmente são 4h15 da manhã, eu ainda estou dormindo. O mercado de fato distribui bastante, tá? A partir desse momento aqui. Vou colocar outra cor para a gente conseguir diferenciar, tá? E aqui ele começa a fazer o seu retorno. Lembrando que eu estou aqui na nossa front leg, né? Aqui 8h15 da manhã. A gente vai continuar 9 horas da manhã, beleza? Aqui eu já tô de olho no mercado, né? Então aqui 9h30 da manhã, aqui eu já tô de olho no mercado, porque eu estou exatamente com aquela expectativa de que ele faça esse movimento. Então acumula, manipula, distribui e volta para fazer esse movimento aqui.
ok? Aqui eu já consigo, a minha leitura nesse momento foi do mercado voltar para essa região premium da lei bearish, né? Para ele voltar exatamente nessa região. Se você for colocar confluência, você ainda consegue colocar a Fibonacci. Bem aqui. Opa. Você ainda consegue colocar a Fibonacci bem aqui, né? Voltando para essa região. Região premium da leg bullish, ou seja, eu preciso que ele fique acima dos 50% para procurar de fato vendas, tamanho e expressão dessa movimentação. E vamos lá. Onde que ele vem? Tá? Ele vem aqui para nossa queridíssima front leg, né? Deixa eu até tirar esse momento ali, porque aqui, quando ele visita essa região, eu já estou nos 5 minutos. Tá? Eu já estou nos 5 minutos. Aqui eu já estava procurando estruturas de baixa, então você pode perceber que ele deixou pra gente apenas uma subida, ele não deixou estruturas. O que seria a estrutura? Basicamente isso, eu quero que ele quebre estrutura para eu conseguir fazer a entrada. É basicamente isso aqui que eu estou procurando. Deixou a estrutura aqui? Não deixou, tá? Mas ele está ainda nesse retorno de distribuição. Então, vamos lá. Vamos ver o que esse carinha vai fazer. Ó, ganha expressividade, até aqui tudo bem. Aqui vocês podem perceber que ele quebra, né, uma estrutura, mas ainda não quebra com força, não é ainda isso que eu estou procurando. Isso aqui é apenas uma reação nessa região, né, de order block. E se eu colocar um POC aqui também, muito provavelmente ele vai dar uma região de POC aqui bem interessante. E aqui começa, de fato, a nossa brincadeira, né? Então, vamos lá. Isso aqui foi o momento da minha entrada, né? Esse aqui foi o momento da minha entrada. Por quê? Porque a partir do momento que ele chega nessa região aqui, e eu entendo que ele fez a quebra, mas é uma quebra fraca, eu começo a entender e reduzir esse time frame para 2 minutos para buscar microestruturas. E aqui eu tenho a minha microestrutura, né? Aqui eu tenho essa região onde eu consigo fazer a marcação aqui da mudança de caráter. Tá? Como se já não bastasse, né? Eu já tinha marcado essa regiãozinha aqui como sendo uma potencial região de Inverso Fair Value Gap. Então, eu coloquei essa região aqui como Inverso Fair Value Gap. Tá? E vocês podem perceber que ele ignorou essa região, né? Ele fez essa subida muito forte, mas em seguida ele acaba fazendo estrutura de baixa. Tá? Em seguida ele acaba fazendo esse tipo de movimento aqui. Tá? E perante esse requisito, esse movimento, né, o que acontece? Se for lá por 5 minutos, é exatamente isso que aconteceu. Né? Ele deixou esse candle aqui extremamente forte nessa região, e eu basicamente, aqui no 2 minutos, busquei, né, eu não diria que seria um siege aqui, né, mas seria uma quebra de estrutura. Tá? Por que eu estou marcando essa regiãozinha aqui, pessoal? Basicamente, eu tenho esse desnível aqui nessas duas regiões. Então, para você marcar uma estrutura, você basicamente precisa ter a região central maior do que as regiões do passado e as regiões atuais, tá? Então, aqui, ó, isso daqui é uma estrutura, por quê? Porque o candle anterior é mais baixo e o próximo candle é mais baixo, tá? Onde não é uma estrutura? Aqui, ó, aqui não é uma estrutura. Por quê? Porque o candle anterior está acima do topo e o próximo candle está acima do topo. Essa daqui é uma estrutura? É uma estrutura. Por quê? Porque o candle anterior está abaixo e o próximo candle está abaixo também. Então, por isso que eu entendo isso daqui como estrutura. E a minha entrada foi exatamente nesse momento. Tá? Foi exatamente nesse momento aqui. Ele voltou, abriu, foi para cima. Peguei ele aqui, o stopzinho lá, buscando, né, essa regiãozinha aqui. Um pouco mais abaixo aqui, deu um pouco mais de 3R. E, enfim, esse foi o motivo da minha operação. Fiz 3 entradas aqui, tá? Uma no ato e mais 2 aqui. Tamanha confiança. Então, talvez você ainda esteja com a ideia de que não, tipo, pô, mas não tô entendendo a entrada, etc e tal. Essa leitura que eu tô fazendo aqui para vocês foi exatamente a leitura que eu fiz na hora. E o que vai provar isso para vocês é o meu histórico aqui, né? Eu basicamente fiz essa mesma operação aqui, ó. Eu fiz exatamente essa mesma operação aqui. O mercado foi para cima, fiz mais entradas e ele desceu reto. E ele continuou descendo, na verdade, né? Poderia até ter esticado um pouquinho mais. Foi assim que eu coloquei mais de R$2.000 hoje nessa operação. Como lá no começo do vídeo, vocês perceberam que eu fiz esse desenho. Prestem atenção.
para uma possível região de compra lá no diário. Eu fiz esse desenho aqui para uma possível região de venda no 4 horas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, onde ele vem, desce e se enrola. Vambora. É exatamente esse desenho aqui. Então, vocês podem perceber que foi uma operação de inúmeras confluências. Você ter a observação, você conseguir enxergar a manipulação, a acumulação, manipulação e distribuição no gráfico te dá uma certa vantagem. Tá? Uma operação aqui top. A subida que ele está fazendo, a gente já conversou sobre ele estar fazendo exatamente isso daqui no gráfico diário. Novamente, não posso cravar que ele vai subir para testar o topo do diário, né? Mas a gente consegue entender que é natural que ele tenha esse tipo de reação. Algo muito parecido ocorreu aqui no Nasdaq, tá? Muito parecido ocorreu aqui no Nasdaq. Então aqui é no nosso momento aqui de liquidez. E novamente, vamos puxar para aquele setupzinho, tá? Visita a região de liquidez, deixa o Inverse Fair Value Gap, né? Vamos ver se a gente consegue identificar isso aqui no 15 minutos de uma maneira mais interessante, tá? Então, a gente tem esse Inverse Fair Value Gap bem aqui, ó. Olha que cravada, interessante. Eu peguei uma operaçãozinha aqui de meros 4R e olha o tanto que esse cara desceu. Mas só para vocês entenderem qual que foi o motivo aqui no 1 minuto da minha operação. Então, a minha expectativa já era de queda já desde ontem, né, na gravação do vídeo. Hoje, quando eu acordei, eu só estava esperando configurações aqui para pegar essa operação. Tá? Então, novamente aqui, região de liquidez. E você consegue ver essa região aqui, eu tô no 1 minuto, né? Você consegue ver essa região aqui numa hora? Consegue ver essa região aqui numa hora mesmo? Consegue ver essa região aqui no próprio 15 minutos, tá? E no 1 minuto, o setupzinho dos vencedores, né? O setupzinho que já vem conversando há um certo tempo aí. Novamente, ele acumula, ele manipula e ele distribui eternamente aqui, né? Faz essa distribuição aí sinistra, né? Com muita força, na DAC é muito top para isso. E, novamente, setupzinho, região de liquidez, procura Inverse Fair Value Gap. Eu poderia ter entrado aqui, mas esperei ele fazer essa front leg aqui. Subiu, testou, para saber se é uma estrutura válida, ele tem que deixar os imbalances junto com a quebra, né? Então ele deixou o imbalance aqui, veio aqui para baixo, quebrando mais uma vez a estrutura, deixou mais o Inverse Fair Value Gap. Fiz a marcação, subiu nesse carinha aqui, eu não entrei aqui, tá? Entrei nesse carinha aqui, passei um pouquinho de calor. Quando eu entrei na ordem oco, a ordem tava aqui, a partir do momento que ele começou a descer, eu coloquei a ordem aqui mais para baixo, né? Não tanto, deu 4 e alguma coisa, subiu e veio para baixo. Então, essa foi a operação do Nasdaq. Pessoal, vídeo com muito conteúdo, acho que ficou bem completo, espero que vocês tenham gostado da explicação, da análise. Me conta nos comentários o que você achou, se tá legal fazer esse tipo de conteúdo todos os dias. Os dias que eu não operar, eu pretendo fazer uma análise de oportunidades. E é isso. Por favor, deixa teu like, se inscreve no canal você que é novo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você não tem uma corretora que você confia, etc., vou deixar o link da Fusion Markets, corretora que eu opero desde 2021. É isso, não deixem de me seguir no Instagram, vamos trocar uma ideia, no que eu puder ajudar, é só me chamar lá na DM. Valeu? Tamo junto, e é só o começo.